A paz do Senhor Jesus. A meditação hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 61, verso 1, e Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. E começando por Isaías, diz assim: O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar, vou estender até o verso 2, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E Marcos diz assim: a oferta da viúva pobre. E estando Jesus, assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glória a Deus, aleluia. A palavra da salvação. O Senhor nos traz hoje nesta palavra. O que o Senhor está querendo dizer com essa palavra? O Senhor nos chama, nos convida, né? E a gente... Porque o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Ali, em Isaías 61, o Senhor Jesus, quando começou o ministério dele, foi a primeira palavra que, quando ele entrou na sinagoga, veio a ele, né? Quando ele pediu como é que fala? A palavra, né? Lá para ler os pergaminhos. Naquela época eram os pergaminhos, aqueles rolos compridos. Saiu justamente esta palavra, Isaías 61, que dizia isto: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então o Senhor veio para nos dar liberdade. E nessa palavra da oferta da viúva, quantos ali, né? Depois o Senhor estava ali na arca e olhando os que estavam ali ofertando, não é? Dando as ofertas, os seus dízimos, e muitos ricos iam lá e depositavam muito valor. Só que eles davam aquilo que sobrava, aquilo que não ia fazer falta para eles. E aquela viúva não. Ela deu as únicas 2 moedas que ela tinha. Ela depositou lá na arca. Então, o que o Senhor nos ensina com essa palavra? O que a gente traz para o nosso dia a dia através desta palavra que o Senhor nos chamou? O Senhor tem tudo de melhor para nós, né? Mas o que nós estamos dando para o Senhor? Porque aquela viúva, as únicas 2 moedas que ela tinha, ela ofertou para o Senhor. Ela não se importou com o alimento físico, não é? Ela priorizou o Senhor, ofertando tudo que ela tinha com aquelas 2 moedas. E para nós hoje, as 2 moedas, a gente não tem nada. Quando o Senhor vem até nós, nos chama, nos convida, a gente não tem nada a não ser os nossos pecados, a não ser as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros e tantas outras coisas. Nós somos miseráveis, pequenos. Conforme a palavra diz que o Senhor ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, o que nós temos a oferecer para o Senhor? Só isso.
os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos. Então, quando nós reconhecemos que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, o Senhor diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele diz que veio para os doentes e não para os sãos. É isso que nós temos que entregar para o Senhor, o nosso melhor. Pedir a Ele que nos restaure. Que a palavra também nos diz que é quando estamos fracos que somos fortes. É colocar diante do Senhor Jesus, né, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos defeitos e pedir para que Ele nos mude, nos restaure, nos transforme dia após dia. Mas não é para a gente ficar nos sentindo culpados, nos sentindo indignos. Somos errantes, sim, mas Ele nos abraça com todo o nosso amor. E, aliás, com todo o amor dele, né? Ao contrário das pessoas que nos apontam defeitos, que apontam os nossos erros, que viram as costas para nós quando nós estamos precisando de ajuda em qualquer área de nossa vida, né? Seja física ou espiritual, muitos viram as costas, são poucos aqueles que nos estendem a mão. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, Ele nos abraça sem apontar as nossas falhas, os nossos defeitos, e o mínimo que nós podemos fazer como gratidão é confiar nele, é oferecer o nosso melhor. Às vezes nós no meio de tantos afazeres, tantas demandas que nós temos no nosso dia a dia, não é? A gente fica meio sem saber o que fazer. Mas aquele tempo que a gente tira para estar com o Senhor, ele precisa ser de qualidade. Ele precisa ser para entregar realmente, de verdade, o nosso coração para Ele. A nossa adoração tem que ser pura, verdadeira, porque é isso que o Senhor quer. Ele nos deu o coração dele. E o que Ele quer é o nosso coração, é a nossa sinceridade, é o nosso melhor. Senhor, eu estou aqui, eu tenho só 10 minutos para Ti. Mas esses 10 minutos é para Ti. Esquece tudo lá fora. E diz para Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a gente é grato, né? É o que nós precisamos fazer, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto nós somos gratos pelo amor dEle, pela graça que Ele derrama sobre nós todos os dias, pela nossa paz, pela nossa vida, pela nossa saúde. E que independente de tudo aquilo que nós estamos passando, independente de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, nós confiamos nele, porque foi isso que essa viúva ofereceu. Foi isso que ela disse para ele. Que ela confiava. Ela depositou toda a sua confiança nele. Ela deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. E hoje para nós é o sustento espiritual, é a oração, é a gratidão, é a leitura da palavra, é estar com o Senhor, é receber o amor do Senhor sobre nossas vidas. É devolver para Ele um pouquinho, né? Porque não tem nada que pague o que o Senhor faz por nós e para nós. Mas quando nós nos derramamos aos pés do Senhor, nós estamos dizendo para Ele que somos gratos, mostrando para Ele que somos gratos e que nós somos dependentes dEle. É isso que o Senhor nos diz nessa palavra, que nós devemos e precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Aquelas 2 moedas estão simbolizando a nossa vida espiritual. Lá em 2 Reis 4, fala da viúva, né, do azeite, que foi atrás de Eliseu. Ela era viúva e o inimigo
E eles queriam levar os seus filhos como escravos. E ela também não tinha nada, ela só tinha um pouquinho de azeite. Então, que nós possamos hoje pegar o que nós temos, o pouquinho que nós temos, porque nós não podemos nada, quem pode é o Senhor. Então, que possamos pedir ao Senhor que nos dê a mente de Cristo, que possamos clamar ao Senhor que Ele transforme as nossas fraquezas em coragem, em ousadia, porque Ele é a nossa força. Ele é quem faz tudo. E a palavra diz que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, tudo se faz novo. E que é nas nossas fraquezas que Ele nos dá força, que Ele muda tudo. Quando estamos fracos, somos fortes. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, que possamos hoje dar o nosso melhor para o Senhor, como aquela viúva fez. E fica essa palavra para a nossa meditação de hoje. Que possamos entregar de verdade o nosso coração para o Senhor. Fiquem com a paz do Senhor. Amém?